Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, encerrando a parte da análise da avaliação teológica dos símbolos, pegar a missa do Crisma e a consagração do Crisma, né? Pegar aquilo que é pertinente aí para analisarmos. Então, um elemento básico para a compreensão sacramental da Crisma é sua solene consagração na missa do Crisma, que o bispo celebra todo ano na Igreja Latina. O dia próprio, então, é a quinta-feira, na manhã da quinta-feira santa, tá? A inserção do Crisma, do óleo dos catecúmenos e do óleo dos enfermos na missa da Ceia do Senhor, queria significar a vinculação de todos os sacramentos com a Eucaristia. E aproveita para isso a última celebração antes da Vigília Pascal. Então, na manhã da Quinta-feira Santa, que na Antiguidade também se fazia a soltura, a libertação daqueles que estavam acorrentados por algum vínculo, por alguma excomunhão, por alguma pena. Era na manhã da Quinta-feira Santa que isso era feito. O vínculo, como é dito aqui, é com a Eucaristia, mas também com o sacerdócio, porque isso fica claro no prefácio, né, da missa do dia da missa do Crisma. Então com a Eucaristia, mas ao mesmo tempo com o sacerdócio de Cristo, Eucaristia e ministério junto, com o processo ali do início do tríduo pascal. Tá? Por isso, no próximo, manifestação, uma das principais manifestações da plenitude sacerdotal do bispo, como sinal de estreita união dos presbíteros com ele. Isso se manifesta sobretudo nos textos, no rito de renovação das promessas do ministério sacerdotal, na petição de orações por parte do bispo e por aí vai. O que não pode acontecer nesse momento é a gente desvincular uma coisa da outra. Então, é ao mesmo tempo a unidade sacramental do sacramento do Crisma, do sacramento da Eucaristia, do sacramento da ordem, tudo isso em Cristo Jesus. Lembrar que ele é o sacerdote, né? Próxima página, desejo de fazer da missa do Crisma um acontecimento manifestativo da igreja particular, da reunião dos presbíteros, diáconos, etc., do bispo, numa mesma celebração, levou a transferir em quase todos os lugares a missa do Crisma para outro dia, para ter mais acesso também do povo, né? A igreja mãe e os ministros de Cristo aparecem como uma realidade ativa que prepara, a partir de seu correspondente lugar, sinais da participação no mistério de Cristo, que vai ser o tríduo pascal. No final, os presbíteros concelebrantes da Eucaristia são também concelebrantes da consagração do Crisma, tanto que estende a mão. Embora não recitem conjuntamente com o bispo nenhum dos textos da oração, pois que se limitam atualmente a estender as mãos no momento da epiclésia e da oração consecratória. O Crisma é confeccionado, ele é feito pelo bispo imediatamente antes da consagração, ou por outro ministro imediatamente antes da missa, com óleo e aromas. Em princípio, esses deveriam ser bálsamo perfumante. Tá? É inegável que a falta de perfume no Crisma atual faz com que perca bastante a originalidade significante, que nós já explicamos, o odor de Cristo como a visão do testemunho, né? Dessa unção do Espírito que vai se manifestar, aquilo que está em João 7, rios de água viva brotarão do seu interior. Esses rios de água viva são verdadeiramente as nossas ações, nossas boas ações que brotam da graça. Então, esses rios de água viva, que é a ação do Espírito Santo em nós e que vai se manifestar por obras, é o testemunho de nós como cristãos. Esse é o verdadeiro odor de Cristo que vai se manifestar na sociedade na qual nós estamos. Tá? O bispo se aproxima do vaso, contém o Crisma e sopra, né? Então, aí é claro
a visão de João 20, né? Que Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. A estrutura é composta de período anamnético e epiclético, como toda oração litúrgica, tá? Vai fazer toda a anamnese sobre principalmente focalizada ali no sacerdócio, na consagração, no poder salvífico de Jesus e, obviamente, aí o elemento epiclético é a invocação do Espírito Santo, tá? Esse é o fruto da oliveira. Criação permite aí a fazer referência proverbial, longevidade das oliveiras, mas logo a oração se refere ao Salmo 103, que fala da unção da oliveira como elemento de beleza, e a pomba, que depois do dilúvio regressou à arca com o ramo de oliveira, que nós já explicamos isto daí, né? Então, ali depois de ter lavado todo o pecado, a pomba, como sinal do Espírito, símbolo maior da liberdade, vem trazer a árvore da unção, que é a oliveira, né? E aí para criar a nova humanidade. Então, a beleza dos rostos, produzida pelo óleo, anuncia o fruto do sacramento, a graça de Deus, que é embelezar o espírito, né? Que é tornar eternamente jovem, aquilo que está em São Paulo, 2 Coríntios 3 e 4, enquanto o nosso homem interior vai desmoronando, vai sendo destruído, o homem interior tem que crescer. Então, esse símbolo maior desse rosto alegre e sereno, dessa vida que nos é dada pelo óleo, né? Como são os cosméticos hoje, né? O mesmo paralelismo do banho-unção verifica-se no Jordão, no batismo de Cristo. A presença do Espírito sobre ele se manifesta a unção messiânica, que corresponde sobre todos os irmãos. É uma unção também de alegria, de beleza, de esplendor e anúncio de alegria da ressurreição. A parte epiclética começa com a invocação do Pai, para que pelo poder de Cristo infunda a força do Espírito Santo com um óleo do bálsamo e assim possa ser crisma, ou seja, instrumento de participação com o ungido, tal como manifesta nos sacerdotes, nos reis, nos profetas e nos mártires. E aí vai ungir, obviamente, cada batizado na imersão trinitária, ungido no Espírito para se tornar filho no Filho, Cristo no Cristo, e aí ser verdadeiramente filho do Pai, né? Verdadeiramente poder chamar, clamar Abba Pai, porque só clama Abba Pai quem está em Cristo e quem é ungido pelo Espírito Santo. Uma observação, lembrar sempre, crisma, crismatos, Cristo, é sempre a mesma etimologia de unção, né? De ungido, de óleo, né? Então, para que a gente faça esse tipo de conexão, é bom para que a gente tenha consciência disto, né? A explicação que se segue continua com o mesmo binômio banho-unção, mas aplicada agora diretamente à iniciação cristã. Os vários efeitos pedidos como fruto da consagração do crisma são: confirmá-lo como sacramento da perfeita salvação e da vida, em proveito daqueles que são renovados pelo batismo da purificação espiritual. Que os ungidos como ele possam ser feitos templos da presença de Deus e perfumem com a sua vida inocente e santa. Então, aquilo que nós já falamos, quer dizer, esse perfume são as boas obras, mas não obras da lei, nem obras do orgulho, nem obras da carne. São obras que brotam, fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, fruto do Espírito que brota da ação do Espírito em nós e produz o fruto único, né? Que reduz, obviamente, ao amor, e todas as obras e todos os frutos que estão lá, tudo aquilo que é dito lá é fruto do Espírito, que é o fruto único, que é o amor. Conforme o significado da unção, os que recebem vivam como reis, sacerdotes, profetas,
revestidos com o dom da incorrupção, e que esse crisma de salvação lhes permita participar da vida eterna e da glória celestial, né? A nova oração centraria sua atenção no ministério pascal de Cristo e sua efusão do Espírito Santo na igreja, um novo Pentecostes, né? Na próxima página, se misture com o crisma, evitando que dessa forma uma frase que poderia ser taxada de coexista, né? A virtude do Espírito Santo. Também é nova nesse segundo texto a alusão aos diversos momentos nos quais a igreja se serve do crisma. Loca res sacris olii sancta. Dessa forma se complementa, de acordo com a norma atual do ritual da igreja, a significação do crisma, que é para consagrar altar, consagrar pessoas, né? Contudo, acentua-se sobretudo a função confirmante do crisma. Sed in rimis uius ungenti mysterio ecclesiae tui perficie augmentum. Com essa frase se valoriza a função da confirmação na linha indicada na Lumen Gentium. Vincula-se mais perfeitamente à igreja, né? Que é a teologia do crisma, que depois nós vamos ver isso com mais profundidade, recebe especial vigor do Espírito Santo, né? Então aqui vem demonstrar essa consagração que o óleo faz, tanto de coisas como de pessoas, que aí é verdadeiramente consagrada a Deus, mas principalmente essa função confirmante do crisma. Lembrar mais uma vez, confirmação não é a pessoa que pede, eu estou adulta, peço a minha confirmação. Adulta na fé faz parte, mas não é esse o sentido. Confirmação no sentido de levar à plenitude os sacramentos da iniciação cristã, né? E aí a pessoa se torna adulta na fé. Vamos então para os dados bíblicos da iniciação, né? E aí a gente ter essa visão clara, primeiramente, batismo de João e depois o batismo de Jesus. A relação entre o batismo cristão e o precursor é um fato amplamente atestado no Novo Testamento. Do próprio Jesus, seus discípulos, disse que eles batizavam, conforme está em João 3, capítulo 22, versículo 22, 25 e 26, né? O gesto ritual do banho, como símbolo de purificação e passagem a uma realidade espiritual nova, não era novidade na época da pregação de João e nos inícios da igreja cristã. O batismo situa fenomenologicamente os cristãos entre as seitas batistas relativamente numerosos na época. O valor simbólico do banho era, por outro lado, muito mais antigo em Israel. As purificações são frequentes, tão frequentes no ritual de Israel, às vezes comportam um banho completo e lavagem de roupa. O que está citado aqui, Êxodo 19:1, é do sacerdócio, tomava banho, aquela coisa toda, antes de ir para a realização do sacrifício ou da consagração. 2 rituais específicos de banhos religiosos foram assinalados, particularmente próximos de João, e consequentemente do batismo: o banho das comunidades essênias e o banho da incorporação dos prosélitos. No banho dos essênios, adverte-se que esse banho não é tanto para iniciar na comunidade, quanto sinal de inserção na mesma. E os rituais de purificação entre os essênios eram o que não falta, por exemplo, lá em Qumran, é piscinas e pias para purificar. Então isso era muito comum entre os essênios e fazia parte, e era verdadeiramente obrigatório. Certamente é uma vinculação com a condição sacerdotal de seus membros. Mas percebe-se facilmente uma diferença fundamental do batismo de João e de Jesus, sua repetibilidade. Deve-se antes dizer que a descrição do banho dos essênios sugere um gesto de origem higiênica que adquiriu um significado religioso a partir de se praticar. E hoje, entre os muçulmanos, é a mesma coisa, e entre várias religiões também. Esse processo da ablução para entrar na presença de Deus. Então, entre os essênios,
era este o propósito. Porém, ele se torna higiênico, como também a circuncisão era higiênica, só que aí vai tomando uma perspectiva religiosa. E aí, de higiênico, de lavagem corporal, lembrar lá da carta de Pedro, não é somente para lavar o corpo, vai tomando esse processo de alma, vai tomando esse processo interior. Então, do exterior vem para o interior, né? Do exterior vem para o interior. O banho de incorporação dos prosélitos origina-se, antes de tudo, como banho de purificação por causa do derramamento de sangue nessa circuncisão, seguindo as prescrições da lei. Também é rito que se pratica para incorporar as mulheres do povo de Israel. Então, não era algo inventado totalmente novo. O banho dos prosélitos e o banho da incorporação das mulheres, porque elas não podiam, obviamente, ser circuncidadas, era símbolo de incorporação, né? Símbolo de incorporação. Então, um rito de banho para incorporar. O que aconteceu com o cristianismo? Esse rito, ele foi assumido primeiramente por João Batista, como também tinha outros batistas na época, como nós já vimos, e aí vem esse processo, só que aí vai acrescentar algo novo, como nós vamos ver, que é a preparação do reino. Então, aqui é a incorporação da mulher ao povo de Israel. Essa palavra-chave, incorporar, é o que vai acontecer na incorporação ao corpo de Cristo, que no caso seria a igreja. O rito inclui a recitação de versículos da Torá por parte dos rabinos durante o próprio banho, quer dizer, lembrar de Santo Agostinho, palavra unida à coisa é feito o sacramento. Então, palavra que se une ao gesto, palavra que se une à matéria. Então, não é algo novo também. Então, aqui, palavra dos rabinos enquanto o banho acontecia. É uma notável simultaneidade entre Torá, tá? Ensinamento, palavra, dada por Deus, tá? Vai lá, Baruque capítulo 4, versículo 1, né? A lei é a palavra, que vê a palavra de Deus que se faz vida no nosso meio, tá? E aí se torna um banho ritual de agregação. Quanto ao tempo, esse banho é feito na proximidade da Páscoa, a fim de que os prosélitos já possam participar dela aquele ano. Então, dentro de Israel, dentro do povo de Israel, já esse banho era na proximidade da Páscoa, para que, conforme Êxodo 12, se o estrangeiro é circuncidado, ele participa da Páscoa. Então, perto da Páscoa, para que possa participar da Páscoa. Então, aí a gente imagina a vinculação que se faz dentro do processo da vigília. O paralelismo entre esse ritual e o do batismo cristão não deixa de ser notável, tá? Então, que fique claro isso. Quer dizer, o prisma teológico que vai se mudando do banho dos prosélitos, o banho das mulheres, para passar para o banho de João Batista, para passar para o banho de Jesus, quer dizer, vai uma configuração simbólica diferente, porém, não é algo estranho que surge. Contudo, não é certo que o ritual dos prosélitos estivesse em pleno vigor no século I de nossa era, e por isso influências não podem ser estabelecidas com certeza. De todo modo, o que se pode afirmar é que tanto o batismo de João quanto o batismo cristão se apresentam com um gesto radicalmente distinto do banho dos prosélitos. Mas em que? No conteúdo teológico. João, com efeito, batiza os judeus, e na narração de Pentecostes inclui explicitamente os prosélitos, além dos judeus, entre os que escutavam e se fizeram batizar. A originalidade do batismo de João distingue claramente entre os banhos religiosos mencionados, que não é somente uma purificação qualquer. Situa diretamente em relação ao banho messiânico do Espírito.
O batismo de João, presta atenção nisso, é exatamente o sacramento do precursor, isto é, o sinal expressivo de sua missão, precisamente dentro da limitação pré-cristã. João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. O batismo, portanto, significa atitude de metanoia, que é essa mudança de mentalidade para que os pecados sejam perdoados. Mateus diz expressamente que eram batizados de João os que confessavam seus pecados. Então, primeiro ponto, tem esse conteúdo não só de incorporação, mas tinha esse conteúdo de clamar o perdão dos pecados. Em referência a quê? Em referência à vinda do Messias. Em referência à vinda do reino. Então, o batismo de João é um batismo referente. Ele se refere a uma outra realidade. Ele não é em si mesmo. Tá? Por isso aquela questão do começo do Evangelho de Marcos. És tu, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Quer dizer, eu sou a voz da preparação. A voz que clama no deserto de Isaías é aquele que vem preparando a volta dos exilados para a terra prometida. É algo de preparação, de anúncio, de ir à frente para preparar. João já admitia isto. Tá? Essa metanoia caracteriza os batizados por João de maneira específica. E aí as categorias, conforme está em Lucas 3, né? Soldados, contentes-se com seu soldo. Quer dizer, sinais de conversão específica para certas categorias. Com efeito, o texto, no próximo aí, mais característico que os sinóticos utilizam para situar a pregação do batista é Isaías 43, que se refere claramente à consolação de Israel pelo encontro entre Deus e o seu povo, preparado pelo mensageiro, aquilo que eu já acabei de falar. Tá? O deserto, onde é preciso preparar o caminho. Os sinóticos do deserto é o âmbito onde se ouve a voz do precursor. É o âmbito do novo povo da nova aliança. É o novo processo em que vai se adentrar a nova terra prometida. Preparar um povo bem disposto. A palavra kataskeo aqui, que é exatamente isso, é tomar verdadeiramente cada um como instrumento. Então, esse bem disposto é o quê? Esse instrumento, esse vaso, que skeu é tanto instrumento como vaso, então totalmente harmonizado para Deus. Então, esse povo deve ser preparado nesse sentido. Ele deve ser organizado, bem disposto, bem arrumado para a vinda do Senhor. E aí Malaquias, né? Eis que envia o meu mensageiro que aplanará o caminho. Aí único aquilo que a gente ouve do profeta Isaías. Né? Essa citação confere ao Batista o sentido de mensageiro escatológico das últimas coisas. Já não haverá outro antes a seguir. Venha o seu tempo, o Senhor, que purificará os corações dos filhos de Levi, para o culto que possa ser como nos dias do passado. Né? Então, o cumprimento da profecia de Malaquias em João. A pregação do Batista move-se nessa linha e o batismo na água significa a preparação para o julgamento de Deus. O batismo em espírito e fogo, isto é, o banho universal do Espírito derramado sobre todos os homens como fogo purificador, conforme Joel 3. Então, o que é batizar? Esse que vos batiza com água virá aquele que batiza no Espírito Santo. Mas, de repente, a igreja continua um batismo de água, né? Porque a referência aqui é simbólica, quer dizer, o que era o batismo de João Batista? Era aquilo que a gente falou na aula de sacramento, essa disposição. Né? Então, o batismo de João Batista é um batismo disposicional. Quer dizer o quê? Disposição de conversão. Era uma exteriorização do gesto de conversão que a pessoa tinha dentro de si.
Então, ele é um batismo somente disposicional nesse ponto, como nós já vimos na outra disciplina. Batizar no Espírito, eis que virá aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo, é o quê? Que fogo o Espírito está fazendo aí? Qual que é a palavra-chave para entender isso? Transformante. Se nós passamos uma realidade pelo fogo, se nós queimamos algo, e isso não é só no tempo de Jesus, até hoje assim, a transformação da matéria, ela é total e é irreversível. Uma coisa passada pelo fogo é irreversível, ela não volta a ser aquilo que ela era. Portanto, o batismo de Jesus, que vai ser um batismo no fogo, um batismo transformante, que cumpre a profecia de Joel, como a linha que vem, a linha messiânica e a linha da doação do Espírito, que são as duas linhas que desembocam na vinda de Jesus e do Espírito, é um batismo transformante. Então não é um batismo disposicional, é um batismo de graça, é um batismo que o Espírito transforma aquele que foi batizado. Tá? Ele transforma aquela pessoa. E uma vez transformado, por isso a questão do caráter, não tem como destransformar. Aí a imagem do fogo é perfeita para entendermos o que acontece com a pessoa que é batizada. Tá? Nesse sentido, o batismo de João não se repete, não se trata de que se não se batizar se converteram para serem melhores israelitas, mas trata-se de um estejam dispostos a participar da novidade definitiva. O reino de Deus está próximo. Aqui não é questão de caráter, não repetir, mas é em referência a. Se eu, vamos dizer, João, eu te batizo, você se converte, você assume que o reino está aí. Não precisa de novo, quer dizer, você já está referente ao reino. Lembrar que João envia 2 de seus discípulos atrás de Jesus. Né? Então, é o que? Eu não estou aqui para ter discípulo. Eu estou aqui para formar os discípulos dele. Eu estou aqui para formar os discípulos dele. Tá? O testemunho de João é permanente sobre o seu caráter de precursor deste outro mais forte. Apesar de que o povo estava na expectativa de todos perguntavam entre si se João era ou não o Messias. A frase mais significativa é o depois de mim. O que significa esse depois de mim que está em todas essas passagens, como Marcos 1:7? É referência, novamente eu repito a palavra. Então, o depois de mim é o quê? Eu vim para apontar. Eu vim para falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim para preparar. Todas essas palavras são em referência a. Eu estou aqui para preparar a vinda do Messias. Um último traço característico do batismo de João é o seu caráter ministerial. As multidões eram batizadas por João. Esse traço acentua o caráter de intervenção divina que a pregação do precursor tem. No horizonte adivinha-se a profecia de Ezequiel, o coração novo, aquela coisa toda. Então, essa coisa transformante de que esse é o meu ministério, né? Então, essas multidões eram batizadas, João está ciente do seu ministério, ele está ciente e consciente daquilo que é a missão dele. Tanto que ele é tão precursor, que ele é precursor do nascimento, né? Ele, como profeta no ventre de Isabel, ele e o nome, já é precursor no próprio nome, né? Graça de Deus, né? Então, Johannes. Então, essa graça de Deus aponta para aquele que é a própria graça. Ele é precursor através do batismo. Então, o batismo é feito em referência ao Messias. E ele se torna precursor ao enviar discípulos. E ele se torna precursor pela morte. Então, aquilo que vai ser a morte do Cordeiro de Deus, João passa pela mesma coisa. Ele é morto, martirizado
precedendo a morte daquele que é o Messias. Tá? Então ele se torna precursor. Ele ser precursor não é uma função, é vocação. É vocação de João Batista ser precursor. Então agora vamos nas características do batismo de Jesus e as diferenças aí com o processo do Batista, né? Essas diferenças têm que ficar claras nesse processo teológico aqui. As características da missão e do batismo de João são muito importantes para descobrir o significado da revelação do batismo de Jesus e a teofania do Jordão encerram. Esses acontecimentos é narrado por todos os evangelistas, sem exceção, e é mencionado indiretamente no discurso de Pedro e de Paulo. Cada um dos sinóticos de João, por seu lado, destaca-se no acontecimento aspectos particulares de como a intenção teológica da narração. Então, mais uma vez, aquela coisa bem bíblica, nós temos um fato revelativo e cada evangelista, e é isso que aí que a gente vai ver a verdade, porque se fosse tudo padronizado, aí realmente seria mentira. Mas então, cada evangelista vai ver, a partir da sua perspectiva, esse fato que é a revelação feita dentro do batismo de Jesus. Né? De Jesus. Marcos, capítulo 1, 9 a 11, é muito breve na descrição do ministério do João do Batista, precisamente porque toda a intenção é de apresentar como a teofonia do Jordão, o protagonista, o seu evangelho, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então, o título do evangelho, então está em função disso. Em Marcos, o batismo de João está em estreito paralelismo com a inclusão com o mistério pascal. O anúncio de Jesus, Filho de Deus, se corresponde com a fé, profissão de fé do centurião. Verdadeiramente, esse homem é Filho de Deus. Então, Filho de Deus no começo, Filho de Deus lá no fim. Tá? Como a mãe do Senhor em João, a mãe do Senhor lá no fim. Com esse paralelismo, já se assinala o caráter e sinal profético do mistério pascal de Jesus, que a cena do Jordão tem. O mesmo se acentua com a expressão com que Marcos 1:10 descreve a revelação. Viu os céus abertos. Essa expressão tem como paralelo Isaías 63:19, e indica por parte do evangelista que Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, completou o tempo e Deus está perto dos homens, né? Então é o Emanuel. Deus está presente no meio das pessoas, no meio do seu povo. Então, esse processo da proximidade, lembrar que o batismo inicia a vida pública de Jesus. Né? Isaías 63:19. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome é presença, teu nome está perto, como a liturgia fala no Natal. Oxalá fendesses o céu e descesse, diante da tua face os montes se abalariam. Então, a profecia de Isaías 63:19, o que os evangelistas estavam fazendo? O batismo começou o cumprimento dessa profecia. Tá? Então, o céu realmente se abriu e o céu realmente se fendeu, se abriu e Deus desceu. Deus desceu. Tá? Lembrar lá de Filipenses 2, quer dizer, todo o processo da descida e da exaltação. Então, a gente se preocupa com a exaltação, mas a descida faz parte do processo. Né? Esse é, com efeito, o núcleo da pregação de Jesus. Né? O reino de Deus está próximo. Dessa proximidade de Deus, esse Emanuel é fundamental para entender. A isto corresponde exatamente o depois de mim, sublinhado pelo Batista. A lei e os profetas até João. Em Marcos, o conjunto da teofania é apresentado como uma revelação feita a Jesus. Então é interessante, por quê? Porque como Marcos quer frisar que Jesus é o Filho de Deus,
essa revelação é do Pai para Jesus. Por isso a frase, é Jesus que viu os céus abertos. Tá? Então é o mesmo rolo que se enrola lá no Apocalipse. O céu e a terra agora estão em plena comunicação na palavra que se faz carne. Mas quem vê isso não são as pessoas, é Jesus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, que é a tese aqui do Evangelho de Marcos. Em Mateus, também tem a sua marca própria, a narração. Além de coincidir com Marco, apresentá-lo como uma revelação feita a Jesus, viu o Espírito de Deus. Só ele sublima o diálogo prévio entre João e Jesus. A força de diálogo está sobretudo na resposta de Jesus. Deixa estar por enquanto, porque assim é que convém cumprirmos toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça? Tá? Como está dito aqui, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O processo da kenosis de Jesus. Tá? Então, se não há uma teologia da kenosis, como São Paulo nos apresenta em Filipenses 2, aqui está a kenosis apresentada. João apresenta, eu não sou digno, e não é digno mesmo. Jesus não fala que ele é digno, e não é mesmo. O problema não é esse, o problema é cumprir toda a justiça. O problema é que essa descida que eu fiz, esse processo de eu vou até o fim, então essa justiça vai se cumprir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai cumprir essa missão de Cordeiro até o fim. Então a justiça é a vontade de Deus que vai ser cumprida até o fim. E começa com a vida pública, que é o batismo. Jesus se autodefine como alguém que veio cumprir totalmente a vontade daquele que o enviou. Tá? Em última análise, como servo que, assumindo o pecado dos irmãos, os purifica com o seu sangue. O próprio Mateus aplicaria depois, como explicação global do ministério de Jesus, explicitamente esta referência, né? Essa referência do servo, né? Do servo que vem para cumprir a vontade do Pai, né? Então aí Mateus 8, 17, 16, ao entardecer trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Salvação. A fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Isso está dentro do contexto de Isaías 52, 12, 52, 3, 53, 12. Quer dizer, está dentro daquela coisa de servo do Senhor. Então, se é cumprir toda a justiça, não é cumprir toda, é cumprir toda a justiça na perspectiva de quê? Na perspectiva de que ele cumpre a profecia de Isaías, e ele é o servo do Senhor. A mesma coisa está em Mateus 12, né? Ao saber disso, Jesus afastou-se dali, muitos seguiram e curou a todos. E os proibia severamente de torná-los manifestos, a fim de se cumprir isso que foi dito pelo profeta Isaías: eis meu servo a quem acolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, pois porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará os direitos das nações. Então, ele é o servo que é o desejado do Pai. Tá? A forma de se manter servo do Senhor é o anúncio da kenosis, a partir da qual será glorificado. Então, se o batismo é o início da missão dele, o que Mateus faz no evangelho dele? Ele faz com que isso daqui, que é o começo, vai se cumprindo. Jesus vem para cumprir essa missão de ser servo. Tá? Lucas, então, aí é original, em Lucas 3, 21, 22. Nele a referência de João Batista se esfuma, desaparece, fica nublada, né? Já que a narração do batismo de Jesus se faz depois de ter acabado a missão do precursor. Acentua-se assim, mas só que temos que lembrar que João, é em Lucas que João vai ser o precursor desde o ventre materno, né? Então,
Aqui se esfuma, mas no sentido de que a referência já foi feita, tá? Acentua-se assim toda a clareza o depois de mim, de João. Acentua-se também a finalidade do batismo de preparar o povo para o Senhor. Jesus, com efeito, é batizado quando o povo todo era batizado. É um modo de indicar a solidariedade de Jesus com os homens. A cena do batismo tem em Lucas um tom narrativo diferente quanto Mateus e Marcos. A teofania, que apresenta como um acontecimento que tem seu centro em Jesus, que está em oração, mais do que como um acontecimento para Jesus. Abriu-se o céu, desceu o Espírito e ouviu-se uma voz. Lucas, nesse momento, como os outros, destaca a comunhão entre Jesus e o Pai, que é essa epifania, sublinhando a oração. É um modo de recordar a condição de filho de Deus. Na cena do batismo, isso se complementa com a genealogia peculiar de Lucas, prolongada até Adão, filho de Deus. A teofania do Jordão é vista por Lucas como a apresentação do novo Adão, filho amado, no qual a misericórdia do Pai recupera o primeiro Adão para aquilo que ele quis que fosse, seu filho. E aqui vai citar a questão do filho pródigo, né? Então somos filhos no Filho, ao restabelecimento daquilo que o homem é e aquilo que o homem deverá ser, né? Mas vamos de novo na perspectiva do Evangelho de Lucas. Nós temos todo o processo da anunciação, então tem o batismo de Jesus e aí, ao iniciar o ministério de Jesus, tinha mais ou menos 30 anos, conforme se supunha, filho de José, e aí vai até chegar em Adão, tá? O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Reparemos que Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, né? Tá? Então, da mesma forma, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, vai ser aquelas línguas de fogo que vai estar lá, tá? Como pomba, a referência a Noé, a referência a essa coisa do pairar, conforme Gênesis 1. Então, vem associar essa coisa da pomba, que vai ser línguas de fogo lá no caso de Atos dos Apóstolos. Lembrar sempre o processo. O que acontece com Jesus acontece com a igreja na perspectiva lucana, tá? E aqui é para quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que vai acontecer em Atos 2? Vão se tornar filho de Deus pelo batismo. É o término depois da pregação de Pedro. Então, essa comparação entre Evangelho e Atos dos Apóstolos aqui é plena. Nos tornamos filho no Filho, tá? O batismo de Jesus recebe uma descrição indireta no Evangelho de João, é o mesmo precursor que o faz. Isto é consequente com a apresentação da teofania. Eu vi o Espírito. Aquele que enviou para batizar disse-me: sobre aquele que vires o Espírito, e eu vi e dou testemunho. Também é consequência com o fato de que aquilo que elogiam sobre Jesus não é posto na boca do Pai, mas no lábio de João a testemunha. João está cheio do Espírito e é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A imagem do Cordeiro é aqui ambígua por causa do termo que pode significar também servo ou filho, tá? O sacrifício espiritual do servo do Senhor, a mesma dimensão, e sobre o qual Deus pôs o Espírito, né? Essa insistência de João na presença do Espírito sobre Jesus e permanecendo sobre ele está relacionado com os anúncios sinóticos no banho no Espírito. Com efeito, a Cristo Deus não deu o Espírito como medida. No contexto do seu evangelho, João faz do testemunho do Batista um precursor do testemunho dado por aquele que viu o lado transpassado de Cristo pela lança na cruz, intimamente vinculado com o dom do Espírito que chega à glorificação de Jesus. Então,
esse Espírito dado, anunciado, o Cordeiro expiatório vai ser o Cordeiro como imolado, o Cordeiro que é imolado e que ressuscita, é ele que depois vai dar o Espírito. Recebei o Espírito Santo, conforme está lá em João 20. Então, essa presença do Espírito, e depois, dentro dos escritos paulinos, é o que depois nós vamos ver lá mais para frente, que vai vincular toda a dimensão de batismo, sangue, batismo com sangue, água e Espírito, né? Então, a salvação vem através disso, tá? Dessa análise, a passagem de Jesus pelo batismo de João, a presença do Espírito sobre Jesus em forma de pomba e as palavras declarativas de Jesus. Então, letra A passagem de Jesus pelo batismo de João é o ponto de partida de toda a narração. Então, agora é uma sistemática de tudo aqui. Aquilo que deve fazer para que depois possa abrir os céus, vir o Espírito e ouvir a voz do Pai. No gesto de fazer-se batizar, manifesta-se ao mesmo tempo a solidariedade com os pecadores aquenos, o tornar-se alguém do povo, o fato de fazer-se homem obediente, tomou sobre si o pecado do mundo. Então aquilo, Jesus como Filho de Deus, que vai ser proclamado lá na cruz, pelo centurião, mas é ele que se solidariza com os pecadores. Então, uma vez batizado, começa a glorificação. Marcos salienta que isso acontece no instante, enquanto Lucas sublinha a oração no contexto da glorificação. Tá? Foi obediente até mais, por isso Deus o glorificou. E em João, eis o Cordeiro, servo de Deus. Então, tem que haver esse paralelo entre batismo e cruz e ressurreição. Não é à toa que a igreja, na sua liturgia, vai unir tudo isso no dia da vigília pascal. Né? Então, batismo, a kênose de Jesus, é ali no batismo, é manifestada ali no batismo, e vai ser manifestada na cruz. Então, pode ligar tranquilamente batismo e todo o processo de nomeá-lo servo, nomeá-lo do cordeiro, ele se solidariza, tem que cumprir toda a justiça, com aquilo que vai ser a cruz. Tá? Lucas 12:50, um batismo que eu devo receber e como estou ansioso para que se realize. Mas essa relação, vivida pelo próprio Jesus, será importante para a significação sacramental do batismo. Romanos 6:3. O que é Romanos 6:3? É a leitura do Novo Testamento do dia da vigília pascal. A imagem de sua morte. Então, como Jesus foi morto e ressuscitado, nós também morremos com ele para ressuscitar com ele. E esse processo de morte e ressurreição só passa pelo batismo. Né? Aí o novo Yoshua, que nós já falamos, né? Yehoshua, Yeshua. Jesus com seu batismo significa que está aberto o caminho para a terra prometida. Caminho novo, vivo, que ele nos abriu. Então, Josué, Yehoshua, vai ser aquele que vai passar pelo batismo no Jordão. Vai abrir o Jordão para que nós entremos na terra prometida, que não vai ser mais uma terra, vai ser o céu. Né? Vai ser o céu. Lembrar que Yeshua e Yehoshua é a mesma palavra. O que acontece é que no exílio houve uma transformação do nome de Josué, que aí vai ser Yeshua, e que a Septuaginta vai traduzir por Jesus, né? Jesus. A letra B, a teofania de Jesus, inicia a abertura dos céus e a vinda do Espírito. Esses dois elementos não são sucessivos, mas formam com o acontecimento. O céu aberto deixa a passagem do Espírito, que o céu aberto quer dizer a comunicação foi restaurada, a religião, né? A religação do ser humano com Deus foi restaurada. Após orar sobre Jesus, o Espírito indica que é Ele que esta comunhão tem realidade. Pregação de Pedro, em Atos 10, falará da unção do Espírito Santo, em evidente conexão com a cena de Nazaré. E a interpretação do texto de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. De fato, as narrações dos sinóticos estabelecem a visão dinâmica da presença do Espírito de Jesus. O Espírito impele Jesus para o deserto.
Mais adiante, Jesus voltou pelo Espírito, voltou para a Galileia. Tá? Então, o vínculo do Espírito com a missão de Jesus aí é plena. Tá? Como vai ser a coluna de fogo que vai conduzir o povo pelo deserto, né? Que, obviamente, nuvem e coluna de fogo são imagens do próprio Espírito Santo. Outra vertente dessa presença do Espírito declara que Jesus como iniciador da nova humanidade, novo Noé, novo povo de Deus, passagem de Jordão, homem novo, novo Adão, e novo Moisés também, nova aliança no Espírito, perdão dos pecados. A imagem da pomba interpretada mais comumente a referência simbólica a Noé, que nós já falamos sobre isso, não vou repetir. Se o batismo em si se relaciona kenoticamente com a morte de Jesus, a presença do Espírito se relaciona diretamente com a ressurreição. O Espírito me glorificará, receberá do que é meu para vos anunciar. Mas lembremos também que é na cruz que há a expiração do Espírito. Tá? Então, a união do Espírito com esse processo do batismo, morte e ressurreição é plena. Né? A igreja é a comunidade dos salvos, perdão dos pecados, por isso o domingo da misericórdia é o domingo da doação do perdão, né? Então, por isso essa foi declarada como domingo aí da misericórdia, que confessa o Senhor pela força do Espírito. Nela e por ela Jesus é glorificado. Nela e por ela encontra-se a comunhão, a nova aliança entre Deus e os homens. Proclama no Jordão a partir de Jesus de Nazaré. Eterna aliança. Por que é eterna aliança? Porque não tem mais como dissolver essa aliança. Essa aliança foi feita na carne do Filho de Deus. E quem faz esse novo Moisés escrever, não em tábua de pedra, mas no coração de cada ser humano, mas a começar do coração dele, por isso a lança, então a lança se torna, escreve no coração dele pela ação do Espírito, que nós estamos ali para sempre, então essa aliança é eterna, por isso ele na ressurreição mostra as chagas para Tomé, em João 20, por quê? Essa aliança é eterna. Então, jamais esquecerei de vocês. Né? Terceiro elemento é a voz do céu. Então, esse elemento está intimamente vinculado com a presença do Espírito. Fez-se ouvir uma voz. Porque batismo é epifania da Trindade. Né? Não nos esqueçamos disso. Imediatamente se vincula com a palavra. Também no Pentecostes o Espírito se manifesta impelindo a pregação. E como que o Espírito se manifesta em Pentecostes? Línguas. Então, o Espírito faz falar. Tá? Então, o Espírito, vínculo entre o Espírito e palavra é pleno. Né? Isso já vem desde o Gênesis, como está aí. O Espírito parava sobre as águas e a palavra face. Né? A formulação do Logion sobre Jesus é coincidente nas variações mínimas. Marcos e Lucas têm o mesmo. Tu és meu filho bem amado. Em ti encontro a minha satisfação, meu bem-querer. Mateus adota um estilo declarativo. Este é meu filho amado, no qual encontro a minha satisfação. Comumente considera-se lógico ter base nos textos bíblicos. Isaías 42:1, que Mateus vai citar, que nós já citamos, Salmo 2:7, esse meu filho hoje te gerei, e Gênesis 22. Porque a tradução grega de Gênesis 22 vai ser meu único filho, meu filho bem amado. Porque é meu único filho, tá? Dos quais os primeiros teriam de ser o texto básico. Eis meu filho, meu servo, que sustenta meu eleito, preferia minha alma, pois nele é o meu espírito, tá? A última frase teria uma explicação da narração dos céus abertos, da vinda do Espírito, a transformação mais notável faz-se pela transformação do servo, no filho rei Messias gerado por Deus, conforme o Salmo, como filho único entregue ao sacrifício. Então, tudo cumprimento disso daí, né? Não está explícito, não está escrito, mas na cabeça do evangelista é óbvio que está esses textos, né? E o que o evangelista está falando? Está se cumprindo, né? Aquele que tinha assumido a forma de servo é constituído de senhor por ter sido entregue à morte e não perdoado. É óbvio, Romanos 8:32, é óbvio que nós temos que lembrar de Filipenses 2, né? Então,
ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, assume a carne humana, foi obediente até a morte, obediência, vontade, cumprir toda a justiça, conforme está lá na palavra para João Batista, e foi exaltado, foi morte de cruz e depois exaltado, né? O rei Messias, pastor do rebanho, filho de Deus, servo do Senhor, que faz a vontade do Pai, tudo polarizado em Jesus, sob o título decisivo de Filho. Como os elementos anteriores, o caráter antecipativo de toda a narração está claro, ao mesmo tempo que está clara também a íntima relação entre manifestação de Jesus como Filho de Deus e presença do Espírito. Então, quiser lá no Catecismo da Igreja Católica, vai estar lá as duas vertentes. Então, é a vertente duas vertentes do Novo Testamento para o futuro: a vinda do Messias e a doação do Espírito. Então, no batismo, nós vemos essas duas vertentes se embrincarem, essas duas vertentes se unirem. Tá? Em João, vai estar lá também João 20. Então, Jesus como doador do Espírito. Em Lucas, vai estar em Atos 1 e 2. Se eu não for, não virá a vós. Então, ficar em Jerusalém para a promessa. Então, mas no batismo já está tudo isso lá. Tem uma teologia feita num fato da manifestação da Trindade. A doação do Espírito se cumpre, a vinda do Messias se cumpre. Então, as duas vertentes do Novo Testamento estão cumpridas ali. As conclusões que derivam dessa análise da narração do batismo de Jesus, da teofonia do Jordão, diante do significado que todos os fatos têm para a iniciação cristã, pode ser resumido assim. Primeiro, Jesus toma a iniciativa consciente de assumir o batismo de João, como testemunho de sua fidelidade ao Pai. Ninguém tira a minha vida, eu dou livremente. Tá? Age como servo, tem que cumprir toda a justiça. O gesto visível de Jesus corresponde ao gesto visível de sua morte. Entre o batismo e a morte, transcorrerá todo o ministério sob o signo da unção do Espírito. Então, assumindo o batismo na água, Jesus anuncia o perdão dos pecados por sua morte. Então, eu estou ansioso para receber esse batismo. Ali ele não fala do batismo, ali está falando da morte. Então, quando lá João e Tiago, vocês podem receber o batismo que eu vou ser batizado? Sim. E o que ele está falando ali? Da morte. Então, o mergulho no sofrimento, na paixão e na morte, o precursor disso é o mergulho na água do Jordão. Então, Jesus entra na água para santificar essas águas, para que elas sejam instrumentos para nós de graça e nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. E somos batizados no mesmo batismo dele, que é a morte e a ressurreição dele. Tá? Ele foi imerso, não só na água do Jordão, ele é o principal ali, ele foi imerso no batismo que ele estava a receber, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, vigília pascal. Isto não seria possível se Jesus tivesse ficado sozinho com uma assunção pessoal do batismo de João na água. Deus toma a iniciativa da resposta à ação de Jesus, manifestando que Jesus é aquele que batiza em Espírito, já que ele dá o Espírito sem medida. Prenúncio e depois cumprimento no mistério pascal. Na morte, paixão, morte e ressurreição. Anuncia-se assim a glorificação de Jesus, manifestado Filho de Deus, em poder do Espírito na ressurreição dos mortos, ao mesmo tempo que se anuncia o dom pentecostal. Se coloca no lugar de quem está, como nos Atos dos Apóstolos. Ao olhar para trás, vê o início da missão de Jesus pelo batismo e o batismo na morte, tudo isso condensado no sacramento. Então, quem olha a partir de Atos dos Apóstolos, você olha pela paixão, morte e ressurreição, você vê o batismo lá no começo. Então, quando é feito o batismo aqui, o olhar que o cristão tem é um olhar de todo, do batismo, lá do início, e do batismo
na morte e ressurreição. Tudo isso condensado no sacramento. Tá? É o que São Paulo vai trabalhar em Romanos 6. O batismo de Jesus é, portanto, sinal profético, magnífico do mistério pascal, como gesto ritual, anuncia o ritual iniciatório cristão. Um banho de água no Espírito para o perdão dos pecados, para sermos no Filho constituídos e manifestados filhos de Deus pelo perdão no Espírito. Então somos transformados, por isso é batismo no fogo. Transformados. O batismo, o fogo queima a impureza do ouro. Então queima o que está em nós que é mal. E torna-nos novos filhos em Adão, no novo Adão, filhos de Deus. Esse E ninguém pode tirar. Tá? Esse E ninguém pode tirar. Perdão dos pecados e filhos de Deus. Tá? E quem nos deu isto é a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, cujo prenúncio é o batismo. Então essas relações têm que ser feitas e têm que ser clara na nossa mente. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.